Olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem, mano. Antes de ver se para subscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Não te custa nada, é de boa. Recentemente, Antônio Muxanga falou tudo sobre o governo Minuzi. Falou coisas que vocês nunca ouviram na vossa vida. Falou coisas que até eu nem sabia. Ouvi com o Antônio Muxanga agora. Podem conferir essas três coisas. Fiquem bem até o final do vídeo. Que inventaram guerra contra a Rama em 2013 para roubarem dinheiro que hoje nos criou a situação das dívidas ocultas. Este é o sentimento que nós temos como povo. A outra questão que não está clara é que diz-se que a comunicação, na página 27, na página 40, acusa os caministas do Malawi e da Zâmbia como potencial risco de transmissão do Covid no corredor da Beira. Entretanto, a soma das pessoas com Covid em Sofala, Manica, Tete e Zambésia não chega ao número de pessoas só da província de Maputo, para não falar da cidade de Maputo. Então, esta forma de comunicar, de subentender que as pessoas que vivem em Maputo cidade e Maputo província estão melhores em matéria de Covid, quando são as pessoas que têm maior, são as mais infectadas, distorce a realidade. E a pergunta que se faz é: será que os malauianos à noite vêm dormir em Maputo para depois infectar e regressarem para a Beira de manhã? E ninguém consegue nos responder isto. Deixa-me terminar então. O custo do dinheiro que já foi usado são mais de 700 bilhões, de 70 bilhões e 400 milhões de meticais, que não tem detalhe. Considerando que o dólar está a 70, isto é mais de $1 bilhão, é muito dinheiro. É preciso que o presidente aprenda de uma vez por todas a cumprir com aquilo que ele promete. Fala de transparência, aqui não há transparência. Então, esta é que é a grande questão, por isso o meu grupo parlamentar chumbou o informe do presidente da República, porque o informe viola a Constituição no seu artigo 298, número 1. Não há detalhe do que se fez com dinheiro, não há detalhe, não há relação nominal das pessoas que foram atingidas, incluindo as pessoas que ficaram presas. Muito bem, exato. Derso, eu coloco-lhe a questão no sentido de como é que olhou para a comunicação do chefe de Estado feita ontem e o que é que achou deste novo estado de emergência que foi decretado. Bom, obrigado Costa e também saúdo os colegas do país. Bom, vamos tocar essa questão das fases um pouco mais para adiante. Pronto, está mas bem. O que eu gostaria de saber... forma geral, eu quero dizer que essa comunicação, de facto, veio dissipar muitas dúvidas e veio trazer muita clareza nas pessoas sobre os passos que nós temos que seguir de agora em diante. Desculpa, há uma questão que as pessoas, se calhar, devem ter se distraído nela. O presidente, na última prorrogação, disse em voz alta, em bom tom, que era a terceira e última prorrogação. E nós temos isso em documentos. Terceira e última que? Prorrogação. Por quê? Porque ele estava a cumprir com o que está previsto na Constituição. Ao declarar novo estado de emergência, o presidente da República pontapeou a Constituição. A Constituição, no artigo 295, estabelece as situações que podem determinar a privação das liberdades previstas. O direito público é diferente do direito privado. No direito privado, o que não é proibido pode se fazer. No direito público, o que não está previsto na lei não deve se fazer. O presidente da República, ao agir como agiu, tirou o Estado da esfera pública para a esfera privada. Portanto, os juristas que defendem a razão do presidente da República estão a transformar o nosso Estado num Estado falhado. O presidente da República tem alternativas, deve ter, aliás, essas alternativas devem ter sido acionadas logo no início. Qual é o entendimento, por exemplo, de Muxanga, que o chefe do Estado possivelmente poderia optar, ao invés de voltar a decretar um novo estado de emergência?
O entendimento é que o próprio Presidente da República disse que os objetivos pelo qual o estado de emergência foi estabelecido foram atingidos. E se foram atingidos, qual é a necessidade de estar-se a prorrogar? Ele disse em documentos que eu tenho aqui que foram atingidos, nós somos os melhores da África e do mundo, até fomos elogiados. Somos melhores porque as pessoas não estão a trabalhar, estão a perder emprego. As pessoas, a partir do mês de abril, receberam 75%. Mas, entretanto, o chefe de Estado diz aqui... Com licença, deixa-me te explicar. As pessoas receberam 75% em abril. Em maio, 50%. Em junho, 25%. Em julho, os empresários estavam na expectativa de que alguma coisa ia acontecer. Mas um estado de emergência, com a situação de que ele pode determinar quanto estado de emergência ele quiser, porque a situação permanece, as empresas vão fechar. Vamos matar quantas pessoas de fome? Então, em vez de as pessoas morrerem de Covid, vão morrer de fome. O que nós deveríamos ter feito, tendo em conta o direito público, porque em momento de emergência não se pode alterar a Constituição, devíamos ter avançado outro tipo de iniciativas. Era procurar espaço para acomodar isso na lei de calamidades. E é o que o presidente fez agora. Trouxe-nos uma proposta de lei de calamidade que foi a primeira a entrar ontem para depois vir o estado de emergência. Então, a ser verdade o que os colegas estão a defender, o presidente agora decretou o estado de emergência. Então vai voltar a decretar nos fins de setembro, vai voltar a decretar em fins de outubro, mais 120 dias. Onde é que chegamos? Então, nós não podemos analisar isto, os ganhos políticos, fama, esquecermos as perdas sociais e econômicas que as pessoas estão sujeitas a elas. Portanto, eu penso que o Presidente da República, não sendo ele jurista, não é culpado porque alguém teve um quadro lá, saber, mas a equipa jurista dele lhe traiu. Porque há documentos que eles deviam ter começado a organizar e ter se feito o que vamos fazer agora. Agora vamos avançar com alterações significativas na lei de calamidades para acomodar esta questão do estado de calamidade. Quando há estado de calamidade pública, o que é que deve-se fazer? Então são essas tais coisas que nós teremos que fazer durante toda a vida, já que se diz que nos próximos 2, 3 anos continuaremos com a Covid. Não é pontapear a Constituição da forma como o Presidente da República o fez. E vais ver uma coisa. Para provar que o Presidente da República está ao serviço dos privados. O maior número de escolas estão em condições, são privadas. As escolas públicas, nem a escola comercial, nem a escola 1º de Maio, nem o Instituto Industrial de Maputo. Qual é o ganho que o Estado tira disso? Mas vai abrir a escola da camarada Flana, que é membro da comissão política. Deixa-me falar. Mochanga, vamos tocar. Deixa-me explicar. Porque é isto que falta. O presidente tem ouvidos, quando se fala, ele ouve. O presidente tem que procurar juristas que usam o manancial que ele tem de documentação. Até ele podia propor uma lei própria de calamidade pública e trabalharmos com base nessa lei. Não é esta coisa de estado de emergência, estado de emergência, estado de emergência, estado de emergência. Há muita gente que está a roubar agora que não quer roubar. Essas pessoas todas já vão ir à cadeia. As cadeias vão voltar a encher de novo. O que é que aquela lei de amnistia resolveu? Então, falta este tipo de análise às pessoas. O presidente é um funcionário público. Ele faz declarações de esfera pública e não do direito privado. O que na Constituição não está previsto, o presidente não pode fazer. E não existe esta interpretação de que pode ser prorrogável 3 vezes. Prorroga-se 3 vezes, sim senhora, quando as condições permanecerem. E depois, enquanto isso, você tem que preparar a alternativa. Não é pontapear a Constituição, não. Porque ele jurou defender a Constituição e a lei. Quer dizer, ele vai obrigar a mim a cumprir a Constituição e ele não está a cumprir. Muito bem, Mochanga, volta a ser. Ter feito o trabalho que o presidente fez. Porque ele já alterou a lei de calamidade. Eu tenho aqui a cópia. É pena que não posso ler tudo aqui. Já alterou a lei de calamidade. Para preencher este vazio legal. Não é pontapear a Constituição em nome do vazio legal. E para o teu conhecimento agora,
a lei de calamidade pode ser aprovada até segunda-feira por consenso do que esta coisa de emergência. Agora, se a lei de calamidade for aprovada por consenso, albergar todas as nuances que nós pretendemos, proteger a economia, disciplinar as pessoas, manter a disciplina, o que é que vai fazer com o estado de emergência? Então, este TPC não devia ter sido o presidente sozinho a fazer. O presidente tem assessores, tem um gabinete jurídico das pessoas melhor pagas aqui neste país, com as melhores mordomias e condições, até com guardas em casa, para poderem pensar bem. Então, quem traiu o presidente é o seu grupo de assessoria. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque o trabalho que estão a apresentar agora deveriam ter entregue ao presidente 20 dias antes do fim do estado de emergência, que era para preencher o vazio legal. Mesmo que a gente continue com emergência, vamos chegar aonde? Agora, as pessoas não devem morrer de Covid. Sim, senhora, o presidente conseguiu reduzir as mortes por Covid, mas a polícia pode matar. A fome pode matar. É esse o desejo do presidente? Vou chegar assim, Muxanga. Deixa eu terminar o seu fim de pensamento. Meu raciocínio. Eu acho que três fases que o chefe de Estado acabou apresentando, mas creio que ainda quer voltar ao debate da Constituição, é isso? O problema é que a Constituição não prevê o novo estado de emergência. E o presidente, coitado, foi empurrado a escrever isso. O documento que ele manda à Assembleia da República não é declaração de mais um estado de emergência. É novo estado de emergência. A Constituição não prevê isso. O presidente não é competente para inventar figuras jurídicas para satisfazer o seu ego ou o desejo de quem quer que seja. O melhor trabalho que o presidente da República fez foi este trazer a lei de calamidade, apesar de atrasada. Esta, penso que é a lei que nós temos que trabalhar nela para garantir que as coisas corram bem. O presidente agora entrou num dilema que ninguém já percebe. A última reunião que ele teve com os religiosos combinou com eles que, desde que reunissem condições, comprassem termômetros, tivessem material de higienização e garantissem um intervalo de 1,5 metro, sei lá o que. Quiseram saber quantas pessoas. Ele disse, depende do espaço onde as pessoas estiverem. Já imaginou o que é abrir uma catedral? Esta igreja metodista unida, só para entrar em 150 pessoas. O Estado fez menção aqui, durante a enumeração das três fases, que são 50. Ele falou de 50, quando de princípio ele tinha prometido, porque as igrejas têm dimensões diferentes. Aqui, nesta sala, nós podemos estar 10 pessoas. É normal. Mas já não podemos estar 40, porque não podemos respeitar o distanciamento social. Quando o presidente toma a decisão de que nas igrejas só pode entrar por culto 50 pessoas, está a dizer o quê? Está a dizer que todas as capelas têm as mesmas dimensões? Todas as mesquitas têm as mesmas dimensões? A outra questão é exatamente mesmo esta, da figura do novo estado de emergência. Encontra onde? Enquadra-se em que artigo? Porque depois os artigos que ele vai buscar é o artigo 190. Então, aquele jurista que está a chamar de renomado, ainda não tem nome. O Rocha ainda não tem nome, desculpa. Quem tem nome aqui é Teodato Nguana, que foi ministro, foi professor de Direito na universidade, foi deputado da Assembleia da República e juiz conselheiro do Conselho Constitucional. A única etapa que o Teodato Nguana não chegou a ela, porque não é para todos, é de presidente da República. A pessoa que tem nome aqui é Rui Baltazar. E vai ver o que o Rui Baltazar diz sobre esta coisa do estado de emergência. Chamou muita atenção e disse, o caminho que estamos a percorrer pode nos levar a um estado falhado. O presidente não pode se habituar a fazer coisas que é atrapalhado por pessoas que dizem que estão a ajudar a conjugar a Constituição. A opinião que eu queria ter sua como deputado e como alguém influente neste país também é olhar para essas três fases que o chefe do Estado avançou. As fases que eu respeito são as que estão no 292. Tempo de duração do estado de emergência. O tempo de duração do estado de emergência não pode ultrapassar 30 dias, sendo prorrogáveis por iguais períodos até 3, se as razões persistirem. Já fez isso, é por causa disso fez 120 dias. Então, a partir daí, o que vem a seguir não conta. Agora, o país tem um problema, sim, não se preparou
porque durante o estado de emergência deve ter declarado, deve ter desencadeado o mecanismo de criar o quadro jurídico para acolher esse tipo de situação. Não há garantia, doutor Alfazema, de que o novo estado de emergência vai reduzir o número de infecções. Não há garantia de que a maior parte dos infectados infectaram-se nos últimos 4 dias. Não há garantia de que quem nos infecta são estrangeiros. Quer dizer, então, temos que ajudar o presidente a descarregar este saco, porque pesa muito. Ele sozinho não pode carregar. Então, juristas sérios são necessários aqui. Coloque-te numa situação em que o senhor fosse empresário. Você estar a pagar pessoas 4 meses sem fazerem nada. O que é que você seria hoje? Muito bem, Muxanga. Desculpa. Nós queremos desenvolver a economia para dinamizar o bem-estar social das pessoas. Com este tipo de coisas, não vamos chegar onde pretendemos. Deixa-me terminar. O Hospital Central do Maputo, agora em tempo de emergência, quer reabilitar o bloco. As urgências. Entretanto, Fumani morreu, deixou o bloco operatório não concluído. Metade do bloco operatório não está concluído. As operações deviam decorrer, não decorrem todas. Eu já fui 3 vezes e regressei com doentes ali. Já falei com o diretor do hospital e perguntei. No dia que o presidente Yusuf Mahamadou visitou o hospital, por causa da queima, não havia nada, até ontem. Querem começar outra coisa. Essas obras vão levar 1 ano. Você pensa que são coisas pequenas essas? Por que não conclui uma coisa para depois fazer outra? Esses senhores querem se aproveitar da emergência para roubarem dinheiro à semelhança das dívidas ocultas. Muito bem, Muxanga, eu volto a insistir. Dia 18 de agosto temos reinício de aulas no ensino superior, técnico profissional, não é? E também temos regresso aos cultos religiosos, provavelmente com 50 pessoas, cerimônias fúnebres com 50 pessoas. Dia 1 de setembro, reabertura de cinemas, teatros, escolas de condução. Esta é a segunda fase. E a terceira fase com início no dia 1 de outubro, que é 12ª classes e por aí adiante. Qual é o seu posicionamento sobre esta estratificação que foi feita? Esta estratificação foi feita para animar, pôr o boi a dormir. Maputo, de nada, saiu de 5, 6 para 30 e tal por dia. Se começarmos a ter 50, 50, 50, até o tal dia 18, vamos abrir? O futuro não está conosco, o futuro está com Deus. O que nós devemos fazer é deixar os religiosos voltarem à igreja, desde que respeitem o distanciamento social, criem as condições de higienização, aquilo que já estava previsto, para nos ajudar a orar. Porque nós não estamos a ter os sucessos que estamos a ter, porque o governo comportou-se bem, porque os moçambicanos comem bem. Não. Não. É um milagre de Deus. Deus quis. Pronto, desta vez tenho que elevar o Moçambique, tem problema de Cabo Delgado. Deixa lá a promover um pouco a eles. Se nós perdermos isso na nossa consciência, nós não vamos longe. Em relação ao calendário, eu não tenho comentário, porque este calendário está condicionado à situação no terreno. Agora está-se a fazer trabalho no Maputo. Aqui, neste programa, viemos chamar a atenção ao projeto que o Instituto Nacional de Saúde tinha, de ir fazer testes na Beira. E nós dissemos, não é Beira que tem problemas. Quem tem problemas é Maputo Província e Maputo Cidade. Ouviram-nos, cumpriram. Espero que nos tragam os resultados. Muito bem. Então, não podemos correr, porque o caminho é lamacete, é escorregadio. Vamos marcar passos seguros. O passo seguro não se marca com declarações pomposas do estado de emergência. Os juristas querem ajudar o presidente, devem evitar cada um ir dar a sua maneira, sentarem, fazer aquilo que a sua instituição fez, e darem opiniões concretas e claras, e darem-nos um exemplo do que os outros países estão a fazer. Se nós formos a olhar para o que está a acontecer, Portugal ainda hoje registra mais mortes do que Moçambique. Registra maior número de infectados, mas já não tem estado de emergência. Usou a lei da calamidade pública. Porque tem uma lei. Nós temos o direito comparado aqui. É só entrar na internet, buscar aquilo, e vamos buscar as coisas e vamos adequar a nossa realidade. Antes, eu só queria ter 30 segundos de uma opinião relativamente a essa questão que o Dércio e o engenheiro Mourinho levantam, e que também é notória a discussão na praça sobre se uns a dizerem que
não havia condições, outros a dizerem que havia condições de decretar estado de emergência. Como é que Muxanga olhou para essa discussão, apesar de ter a sua posição pessoal? A minha posição é de que não foi bom o presidente decretar mais um estado de emergência. Mesmo com essa falta de entendimento ou divergência no posicionamento sobre a aplicação se nós nos concentrássemos em amanhã não termos a sessão da declaração de estado de emergência, até sábado podíamos aprovar a lei de calamidade. E porque estamos em situação mesmo de emergência, até domingo a lei era publicada, era promulgada. Mas não havia consenso sobre se havia ou não condições de se decretar este novo estado de emergência. Os próprios juristas estavam com posições completamente diferentes. Isso é muito razoável e normal. É o que acontece, por exemplo, quando você apanha um pastor da igreja Mazione, apanha um da igreja metodista, Nazareno, e apanha um padre católico. O Mazione defende que a poligamia está prevista na Bíblia, porque Abraão tinha mais de uma mulher, tinha Sara e Agar. Está na Bíblia. O católico defende que não, o casamento tem que ser monogâmico. E depois o padre que abençoa o casamento não tem mulher. E eu pergunto ao padre, qual é a tua experiência, que conselho você dá a mim, se você nunca viveu com uma mulher, para me ensinar como é que se ama uma mulher? Quer dizer, é exatamente isso que levou o Macuaco a ficar ateu. Mas para nós não criarmos frustração, o que nós estamos a dizer é que nós articulamos muito pouco. Durante o estado de emergência devemos ter promovido debates desta natureza que o Alfazema está a referir e cada qual trazer os seus argumentos para a mesa. Eu cheguei à Assembleia hoje às 7h30, tive um debate muito sério com alguns colegas sobre esse assunto. Parte das pessoas estavam a defender isso. No fim, concordaram que efetivamente estavam errados. O caminho é trabalharmos a lei de calamidade. Por isso eu estive agora a trabalhar a lei de calamidade para permitir que até amanhã nós possamos produzir o parecer de forma a estar disponível mais ou menos até sábado, que essa é a lei que vai resolver os problemas. Não é emergência. Nunca vai resolver os problemas que nos apoquentam. Agora, em relação às escolas, levantaste uma questão muito interessante. As escolas podem ser abertas com emergência ou sem emergência, mas as escolas também podem ser encerradas sem necessidade de declarar estado de emergência. Quando nós tivemos cheia em Xai-Xai, Chibuto e Choco, as escolas ficaram todas encerradas, não houve declaração de estado de emergência. O exame que os estudantes fizeram foi um exame especial, porque considerou-se que a cidade de Xai-Xai e aquela zona baixa ficaram 45 dias embaixo da água. Não poderiam fazer o mesmo exame. São essas condições todas que temos de trazer para a nova lei de calamidade. A outra questão interessante é das fronteiras. Como é que tem que se fazer o movimento fronteiriço? Sinceramente, o movimento fronteiriço estará sempre condicionado ao que a outra parte lá está a fazer. Você não há de abrir a tua fronteira para meter pessoas lá quando os outros fecharam. Não é preciso decretar estado de emergência para isso. É preciso ter uma lei que te manda fazer. Tanzânia não decretou estado de emergência. Não está a fazer contagem de pessoas com Covid, mas não deixa ninguém entrar. Muito bem. Que, como país, precisamos repensar sobre como queremos estar no Teatro das Nações e qual é a qualidade e tipo de serviço que queremos providenciar ao cidadão. Mas a Covid, todos nós vamos ser inconsistentes, vamos falar uma coisa aqui e vamos nos contrariar nós mesmos no minuto seguinte. Aliás, eu queria deixar uma coisa clara. Eu defendo muito bem a economia. Quem abre escola, quando escreve, diz que precisa de prestar um serviço social. É por causa disso que aquele senhor do ISPO até chegou a receber dinheiro que vinha aqui para as universidades públicas e recebeu com juros zero nos tempos do primeiro Ministério de Ciência e Tecnologia, da Brito. Recebeu muito dinheiro aquele senhor. Porque o que ele estava a dizer não era que era para prover lucros, é para ajudar uma faceta da sociedade. Essa coisa de lucros é depois. Se você tem dinheiro e quer gastar, abre escola, cria partido, funda jornal, há de ver o que vai te acontecer.
Agora, eu não posso, por exemplo, porque os trabalhadores da funerária morreram poucas pessoas e não estão a receber porque os caixões não estão a ser comprados, apoiar que tem que morrer pessoas para as funerárias poderem pagar os seus trabalhadores. É aqui onde é a minha divergência com a ministra da Educação e com a porta-voz do Ministério da Educação. A questão de fundo é que as crianças pequenas não são responsáveis por si, não são capazes de avaliar se onde estão a sentar foi desinfetado ou não. O estudante universitário, nas minhas contas, no mínimo tem 17 anos, mas na sua maioria são maiores de 18 anos. 18 anos tem maturidade política. E na universidade não se marca falta. Não há nenhuma criança que vai se pendurar no carro cheio para se infectar, porque senão vai ser marcado falta, tem que cantar hino nacional. Então, o meu princípio de pensamento foi esse. Estou satisfeito porque o presidente, pelo menos, cumpriu parte das minhas sugestões, que era abrir a universidade. Locais onde há pessoas adultas. Vamos ver o que é que isso vai dar. E ele disse bem, em relação ao ensino secundário e primário, vamos ver o que é que o ciclo vai nos ditar. Onde estamos a divergir é com pastores religiosos. Porque pastores religiosos são pessoas de idade. A maior parte das pessoas que vão às igrejas hoje em dia são as pessoas mais velhas e puxam os seus filhos. Agora, passar certificado de incompetência aos líderes religiosos, estamos a cometer pecado. Mas também percebo o que aconteceu. Como a preocupação é econômica e as igrejas não pagam nada ao Estado, os pastores pagam pouco ao Instituto de Segurança Social, foi normal não se achar a necessidade de se abrir nenhuma igreja nem mesquita. Só que a igreja e a mesquita resolvem um problema muito sério da vida das pessoas, que é o problema espiritual. O que a medicina não cura, a igreja cura. O que é? O problema espiritual. E o problema espiritual é que está a criar violência agora nas casas. É que está a criar ladrões, porque as pessoas não podem morrer de fome. Onde arranjo dinheiro? Vou pedir emprestado ou não? Ele diz que eu não quero saber. Você vai apertar o pescoço a alguém, não é problema que ela quer comer. Muito bem. O que eu queria só dizer, eu penso que estamos, Só para terminar, estamos já para sim, terminar, né? exato. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe muito like, deixe muito comentário nesse vídeo e não esqueça de compartilhar o vídeo para que outros irmãos saibam dessa notícia. Fique ligado ao canal.